Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia por gentileza, meu amado. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Capítulo de número 2, versículo de número 20, da carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos Gálatas. Quantos irmãos acham, procuram? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, esse domingo abençoado que o Senhor nos concede. Hoje, nosso culto de Santa Ceia, poder estar aqui celebrando também nesse momento tão importante, né? Pessoa do nosso presidente, o pastor Giovanni, a pastora Simone, os obreiros, de modo geral, todo o ministério que está aqui, os amigos, Deus possa abençoá-los. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20, a igreja encontrou e diz amém. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Volte ao teu lugar por gentileza, adorando ao nome do Senhor. Eu quero ministrar nessa noite, baseado num tema: transformados pela cruz. Repita comigo: transformados pela cruz. Vamos lá, irmãos, eu creio que dá para melhorar. Transformados pela cruz. Se quiser dar mais um pouquinho de retorno só para mim aqui, irmão Silvio, que daí eu posso tirar um pouquinho o microfone. E eu creio que os irmãos estão me ouvindo bem lá atrás. Amém? O William, Deus abençoe o William, nosso amigo está aí também. Uma bênção de Deus. Queridos irmãos, a carta de Gálatas, eu acredito que cada um dos irmãos que estão aqui em algum momento já leram. Tá bom assim? Já leram ela? Eu quero crer que sim. E todas as vezes que nós olhamos para essa carta, nós sabemos, preciso fazer um pano de fundo aqui, nós sabemos que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, ele implantou algumas igrejas numa região chamada da Galácia do Sul. Alguns acreditam que são aí um número de 10 igrejas. E Paulo agora vai escrever essa carta, porque após ter passado por lá, implantado essas 10 igrejas na Galácia do Sul, ele fica sabendo de como está, qual é a realidade daquele povo. E o texto sagrado vai deixar claro que o propósito de Paulo, ao escrever aqui, é exortá-los com o propósito de fazer com que aquelas pessoas se tornassem sãs na fé. Pastor Júnior, por que você diz isso? Porque Paulo passou por ali e pregou um evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho da fé. E quando Paulo prega esse evangelho e ensina aqueles irmãos, vem ao conhecimento de Paulo que aqueles irmãos na verdade estavam abandonando, posso dizer assim, de fato a fé, aquela fé que eles haviam recebido, aquilo que eles haviam sido orientados por o apóstolo Paulo e ensinados do verdadeiro evangelho. Quem eram essas pessoas, pastor? Eram judaizantes, eram cristãos judeus que aceitaram a fé, aceitaram a Cristo, aceitaram o evangelho. Só que agora começaram a voltar a outras práticas, ou as práticas antigas. Homens que queriam, na verdade, colocar algo a mais sobre o sacrifício de Cristo. E dizer que aquilo que Jesus havia feito pelas suas ações, a cruz de Cristo ou o sacrifício de Cristo não foi suficiente para de fato fazer efeito a obra redentora, salvífica da humanidade. E eles começam então agora a voltar à prática da lei, o legalismo religioso. E começaram nessas práticas, inclusive, Paulo vai falar sobre a circuncisão. E ele vai falar, e todos aqui sabem que a circuncisão nada mais é do que um pacto, uma aliança que o Senhor fez com Abraão, lá em Gênesis. E quando você lê sobre a circuncisão, você vai ver a marca que o homem carregava e trazia no corpo. A marca como sendo do povo de Deus, o povo separado. Esta era a marca do povo judeu. Só que agora Paulo vai deixar claro que a marca a qual nós carregamos
ela não é externa, pelo contrário, ela não é uma marca física no nosso corpo, mas ela é uma marca dentro de nós, no nosso interior. O Evangelho da Graça, que vem para revelar a nossa mentira, a verdade que revela a nossa mentira. O Evangelho que Paulo prega, como eu já disse aqui, é um Evangelho de cruz. E aqueles homens queriam fazer deste Evangelho um Evangelho insuficiente para os salvar. Quando nós olhamos para isso, queridos irmãos, nós vamos ver que Paulo vem combatendo esses irmãos. E vai inclusive citar, dizendo que fica espantado, maravilhado, no capítulo de número 1, desapontado, surpreso por aquilo que estava acontecendo no meio daqueles irmãos. E ele disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo: vocês me parece que vivem uma inconstância. De repente vocês servem a Cristo, de repente vocês abrem mão daqueles rituais e de tantas coisas que ficaram para trás, mas eu fico surpreso em vê-los retornando àquelas práticas, retornando novamente a esta prisão da legalidade, ou melhor, da religiosidade, da prática da lei mosaica. E agora Paulo então vem confrontar aqueles homens. É claro que Paulo não tem apenas esse propósito de fazer uma defesa do Evangelho, mas Paulo vem fazer também uma defesa do seu apostolado, porque eles não creem que Paulo de fato é um apóstolo, porque não andou com os discípulos, não andou com Jesus. E Paulo então vem fazer a defesa do seu apostolado. Queridos irmãos, olhe para cá. Logo, quando nós olhamos para esta carta, nós vamos ver que Paulo, ele apresenta a graça como a justificação, como algo que vai nos possibilitar um meio para nos tornarmos justos diante de Deus mediante a nossa fé. Recebemos a graça mediante a nossa fé, e agora nós temos a oportunidade de sermos justificados. Diante de Deus não devemos mais nada. Não é por aquilo que fizemos no nosso interior, embora no nosso corpo, eu vou falar sobre isso, nós vamos revelando, nós somos uma carta lida pelos homens. No nosso corpo físico, nas nossas ações, nas nossas atitudes, há um progresso de santificação de fato. Mas Paulo está falando aqui do efeito transformador do Evangelho para aquele que espiritualmente estava longe de Cristo Jesus, e agora não é necessário mais marcar o seu corpo, não é necessário mais as coisas visíveis, as coisas exteriores, para revelar que de fato você é um servo, uma serva de Deus, porque não é de fora para dentro. O que Paulo está dizendo começa de dentro para fora. O Evangelho é revelado dentro de nós, e a Bíblia diz que por meio da palavra, Paulo vai dizer que pela fé e pela pregação da fé, o Espírito de Deus, ele veio sobre nós. E o que é isso? É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo de número 10 e o verso de número 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Enquanto o Evangelho é pregado, querido irmão, enquanto o Evangelho é anunciado, enquanto o Evangelho é pregado, creia nisso, o Espírito Santo de Deus, ele vai até o teu coração, oh glória, e ele tem o poder transformador de ir aonde o homem não consegue ir, de ver o que o homem não consegue ver. E foi isso que ele fez na vida de Paulo. Paulo vem falar desta transformação, a verdadeira transformação que não vem através das obras, mas através da graça de Cristo Jesus, que mata o velho eu, que mata o velho homem e me faz nascer de novo para Cristo, para viver para Ele, para estar nele. Quantos que estão aqui nessa noite, que passaram por esse processo, que foram chamados, que foram salvos pela graça, oh glória, e transformados por esse Evangelho, não de obras apenas, pelo contrário, mas pelo efeito transformador dele dentro do seu coração. Quando o Espírito Santo de Deus te chamou, te salvou, trouxe alegria, te adotou como filho e te deu a oportunidade, não pelo que você fez de bom, pelo contrário,
contrário, não pelas boas obras, não por tudo aquilo que fizemos, não pelos méritos humanos, mas pela graça. Foi pela graça de Cristo Jesus nós fomos alcançados e reconciliados com Deus. Quantos forem alcançados por essa graça, diga glória a Deus. E é através deste evangelho, glória, que nós vamos sendo transformados. E Paulo vai falar para nós aqui no capítulo de número 2, no verso de número 20, que nós fizemos menção. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, oh glória. E essa fala de Paulo é muito forte, porque Paulo está falando de uma transformação que acontece na vida do ser humano. E é sobre isso que eu quero falar. Esta transformação, transformados pela cruz, transformados pelo evangelho. Cristo Jesus transformou a nossa vida, e o fato é que nós vivemos dia após dia em busca de uma transformação, William. E a transformação que nós buscamos, esta geração, nós queremos buscar uma transformação que impacte profundamente a nossa vida, dentro, fora. Nós queremos viver um impacto através da transformação que buscamos nesse tempo, por meio de métodos de autoajuda, de livros de desenvolvimento pessoal. E isso é bom, não estou dizendo que você não deve ler, mas nós buscamos coaches, mentores de performance, terapias e tantas outras coisas, podcasts de mentalidade positiva, técnicas alternativas de meditação, com o propósito de fazer de nós uma pessoa melhor. E o que nós queremos é: eu quero uma versão melhor de mim mesmo. É isso que nós buscamos. Está aí o William. O William é nosso amigo, Diguinho, Ney, irmão William. O William corre com a gente. De vez em quando a gente sai e dá uma corrida com o William. E qual é o propósito, pastor Júnior, de buscar essa transformação na corrida? É buscar uma versão melhor de mim, do meu físico. É isso que nós buscamos. E em todas as áreas da nossa vida nós buscamos uma transformação, querendo o nosso melhor. Só que muitas das vezes os métodos e os meios que nós utilizamos, por mais valiosos que sejam eles, por mais promissores que foram eles, nada nessa vida pode superar o efeito do evangelho de Cristo Jesus na vida do ser humano. Porque já encontrei muitas pessoas que utilizaram métodos humanos capazes de gerar mudanças permanentes na disciplina, na vida emocional. Sim, já vi. Mas o efeito do evangelho, como já vi pessoas que utilizaram diversos métodos e continuaram com uma vida vazia, frustrada, mas quando ela encontra o evangelho transformador de Cristo Jesus, aleluia, a pessoa entende que não é sobre autoajuda, mas ela entende que é sobre a ajuda do alto. É de onde vem o socorro, é de onde vem, aleluia, o escape, aleluia, para nossa alma. Oh glória! E é aqui que Paulo chega, porque ele vai falar que nós precisamos, na verdade, o que nós temos dentro de nós, e buscamos a nossa melhor versão. Isso se chama ego. É o eu, que muitas das vezes está impregnado dentro de nós. E o ego nada mais é do que algo que quer assumir o trono do nosso coração, que quer estar no trono da nossa alma. Isso se chama espírito humano. Nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. O espírito humano, o eu, carregado de soberba, se julga melhor que os outros, carregado de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu posso caminhar sozinho. O eu carente de aplausos, eu só vou se eu estiver no banner. O eu ferido, ninguém pode falar nada para ele. O eu controlador, se não for do meu jeito, eu não sirvo a Deus. O eu vaidoso, que vive apenas de aparência. O eu inseguro, que vive se comparando com os outros. E
Cristo está dizendo: tira o eu do trono, para que eu, Cristo Jesus, possa sentar nesse trono e começar a arrancar o eu, porque o Evangelho de Cristo Jesus só surgirá efeito na minha e na tua vida quando o nosso ego sair do trono da alma e permitir Cristo Jesus se assentar no trono da nossa alma e permitir reinar a nossa vida. Então diga nessa noite: o lugar de Cristo, diga, bata no seu peito, é no trono do meu coração. E o ego nessa noite, ele precisa ir embora, ele precisa bater em retirada, porque a verdadeira transformação, ela só inicia quando o nosso eu, ó glória, ele permite Jesus sentar no trono da alma. Mas olhe para cá, aonde é, pastor Júnior, que nós vamos colocar o eu? Aí Paulo vai falar para nós: ó glória, já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo: sabe para onde o teu eu vai? Sabe para onde esse ego vai? Ele vai ser cravado na cruz do Calvário, o lugar aonde nós podemos matar o eu, o lugar aonde nós podemos sacrificar o eu, o lugar de morte do nosso eu, do nosso ego, continua sendo a cruz, continua sendo o Evangelho. Você pode fazer todo tipo de curso, todo tipo de método, todo tipo de jeito para buscar uma versão melhor de você, mas tem uma coisa: aquele que crucifica o eu na cruz do Calvário, ele é uma melhor versão, mas não dele mesmo, é de Cristo na sua vida. Paulo está dizendo: eu já estou crucificado, e estou crucificado, o meu eu está lá, pendurado na cruz do Calvário. É por isso que Paulo aos Colossenses, o verso 2 e 14, ele diz: a cédula, aleluia, que era contra nós, ele riscou, ele tirou do meio de nós e ele cravou na cruz. Diga: o meu eu está cravado na cruz. Você crê que o teu eu, o velho homem, está cravado na cruz do Calvário? A glória. É possível, pastor? Sim, é possível. Só que você tem que dizer: Jesus, a partir de hoje esse eu vai ficar lá, porque o eu quer dominar, o eu quer conduzir a nossa vida. E Paulo então vai declarar: tem uma coisa que pode transformar o teu eu, e o que é? É o Evangelho, glória. Já estou crucificado. Esse é o Evangelho. Evangelho de Cristo Jesus é o eu crucificado. E olhe para cá, querido, olhe para cá. Quando Paulo fala isso no verso de número 1, verso 2, ele diz: eu não recebi, ele está falando do Evangelho, de pessoa alguma, e nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo está falando que o Evangelho que ele recebe, Cristo revelou. E agora a igreja da Galácia do Sul está negando o apostolado. Você não andou com Cristo, você não esteve junto, e como é que você diz agora que você é apóstolo? E Paulo então vai dar 3 razões para eles, para defender o seu apostolado. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. A primeira razão que Paulo dá está no capítulo de número 1 e o verso de número 13. Ele diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Paulo está dizendo que antes de conhecer a Cristo, ele era um homem religioso, fariseu, e como se não bastasse, ainda perseguia a igreja de Cristo. Um homem com zelo tamanho pelo farisaísmo. E Paulo vai utilizar isso, revelando àqueles irmãos que, se por um acaso tivesse alguém para dizer que esse evangelho era insuficiente, ele teria essa capacidade. Porque pensa no homem que zelou pela lei judaica. Ele diz: vocês acham que eu não iria defendê-la, ao ponto de muitas das vezes matar pessoas por causa disso? Ele está dizendo: olha quem eu era. Quem era Paulo? Perseguidor.
Primeiro motivo para que vocês acreditem no meu ministério, Paulo está dizendo, é porque eu um dia fui um como vocês, que perseguia, e que eu tinha razões para dizer para vocês não seguirem este evangelho, porque matei pessoas do evangelho. Só que Paulo vai dar um segundo motivo para que eles acreditassem, e ele diz: olha o que Cristo realizou. Gálatas capítulo 1 verso 15. Mas quando aprouve Deus, olha o que ele diz: que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Sabe o que o Paulo está dizendo? Lembra de quem eu era, mas olha o que Cristo fez, aleluia, pela sua graça, aleluia. Muito antes de ele me vocacionar para um propósito, ele já tinha me chamado desde o ventre da minha mãe e me separado para um propósito, aleluia. Sabe o que é isso, querido? É Deus intervindo na história daquele homem. Era Deus agindo através do evangelho na vida do apóstolo Paulo. E aí eu te pergunto nessa noite: quem era você? Quem era o João? Quem era Maria? Quem éramos nós? Vivíamos aí fundamentados no nosso ego, vivíamos aí como donos da razão, mas Cristo Jesus nos salvou, nos libertou, nos transformou através do poder do evangelho. E aí Paulo está dizendo: eu era perseguidor, sim, eu fui perseguidor, mas o evangelho me transformou. Olha o que Cristo realizou desde o ventre da minha mãe. Ele já me chamava. E quem você se tornou, Paulo? E ele vai dizer: aprouve Deus revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo está dizendo: ele não apenas me chamou, ele não apenas me transformou, mas como ele deu também a mim uma missão para pregar e para anunciar. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Negar o meu apostolado é negar a mensagem que eu prego, é negar aquilo que eu falo. Se de fato vocês acreditam que a mensagem que eu prego tem poder para transformar, como transformou a minha vida de perseguidor a pregador do evangelho, vocês também hão de conver que Cristo Jesus me separou para uma obra. Levante a sua mão e eu ministro sobre a tua vida nessa noite. Cristo Jesus transformou a tua vida, ele crucificou o teu ego e ele coloca um propósito e uma missão sobre a tua vida. E o que é isso, pastor Júnior? É merecimento humano, é obra humana? Não, é a graça, é a graça, é a graça de Cristo Jesus, oh glória. Ele diz: me separou e me chamou pela sua graça. Foi a graça, e através desta graça alcançado aquilo que não merecíamos, aleluia, Cristo Jesus possibilitou um meio e ainda nos confiou uma missão e um propósito. Você se sente, aleluia, privilegiado? Você se sente grato por essa graça de Deus ter te alcançado, aleluia? O evangelho transformador, e Paulo vai falar para nós o que fundamenta esse evangelho, esta nova vida. E Paulo vai dizer que é a fé. Olha o que ele diz: a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé, aleluia, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Paulo está deixando claro e fazendo a distinção, que embora ele use a fé, e nós sabemos que o ser humano é constituído em três partes, tricotomia, corpo, alma e espírito. Ele está fazendo essa divisão. Há um corpo físico, e esse corpo físico que carrega uma natureza humana, pó da terra. E o que diferencia nós do pó que se levanta por aí, o pó do nosso sapato, né? Para o pó que está na mão de Deus, a única coisa que diferencia é que o pó que está na mão de Deus, aleluia, ele soprou e resolveu dar vida. A partir do momento que ele tirar o sopro, esse pó cai ao chão de novo. Esse pó que nós carregamos, essa natureza, esse corpo físico que nós carregamos, Paulo está deixando claro: existe uma guerra aqui agora.
Você tem o eu, ele está crucificado, mas isso parece até paradoxo, complexo. Como ele está crucificado e agora ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como assim? Ele está morto ou não? Ele está falando da natureza humana. E ele diz que existe uma guerra, há uma batalha, e Paulo vai deixar claro isso neste livro de Gálatas, nesta carta. Paulo vai falar que recebemos o Espírito de Deus pela fé, e agora nós vivemos uma guerra, conforme ele vai escrever para nós no capítulo de número 5, a guerra entre o Espírito e a carne. Então Paulo aqui está resumindo a carta, na verdade. Nós estamos crucificados, só que temos um corpo, e neste corpo nós carregamos esta natureza, só que carregamos ela não mais subjugada ao pecado, não mais voltada àquelas práticas, não, pelo contrário, ele diz: nós vivemos pela fé, e pela fé, ele diz, no Filho de Deus. Paulo vai falar para nós da carta aos Gálatas, e eu estou só citando aqui para depois você ler em casa, porque o nosso tempo nós precisamos cear. Paulo vai falar que esse Espírito vem sobre nós, e agora esta guerra, ela acontece diariamente. Só que aqueles, ele vai dizer para nós, que são guiados pelo Espírito de Deus, oh glória, aleluia, já não estão mais debaixo da lei, já não estão mais debaixo daquelas práticas, já não estão mais debaixo simplesmente das obras exteriores. Pelo contrário, a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo, e por ser conduzida pelo Espírito Santo, ele vence esta batalha do seu corpo, porque ele entende que o seu eu está lá, está crucificado, e não tem mais como, ele não pode vir mais sobre mim, ao ponto de Paulo, no arremate do capítulo 5 e o verso de número 24, ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, e se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Paulo está dizendo: quem conduz a tua vida agora, se você foi alcançado pela graça, é o Espírito Santo de Deus. Não há mais lugar para o pecado, não há mais lugar para a carne, pelo contrário, você agora é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você crê assim e acredita que é Ele que te conduz? Então diga: eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Paulo então vai dizer para nós que já não vivemos mais aquela vida, já não vivemos mais como vivíamos anteriormente. A nossa vida agora foi transformada, agora nós amamos, agora, queridos irmãos, nós carregamos conosco, aleluia, o efeito do Evangelho, nós carregamos conosco o efeito do Espírito dentro de nós, nós carregamos conosco o que nós chamamos, aleluia, do fruto do Espírito. Aquele que não amava, ele passou a amar. Aquele que era violento demais, brabo demais, agora ele é paciencioso. Aquele que não tinha alegria no coração, agora há alegria, porque o Espírito Santo de Deus está conduzindo a sua vida. E aonde o Espírito Santo de Deus está, a paz, a alegria, a glória, a temperamento, a equilíbrio. E Paulo ainda vai dizer que ele carrega consigo as marcas de Cristo Jesus. Eu carrego o meu eu, fui crucificado lá na cruz, e o que eu carrego comigo agora são as marcas do efeito da cruz, do efeito transformador do Evangelho. Paulo então, no capítulo de número 5, encerrando já, no capítulo de número 6, perdão, encerrando já a sua carta, ele vai dizer assim no verso de número 17: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, aleluia. Olhe para cá, se você puder encontrar uma pessoa perto de você
com muita educação. E se você tiver intimidade, se não, não precisa. Olhe para ela e diga: você carrega as marcas do Evangelho? Perguntando, faça essa pergunta interrogativa. Você carrega a marca do Evangelho? Olhe para cá, querido. Paulo, encerrando a sua carta aos Gálatas, ele utiliza a expressão: eu trago comigo as marcas do Evangelho. E o que é interessante é que eu fui ver que marcas aqui no original não tem nada a ver com chicotada, embora ele levou, se você ler a carta de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele vai falar das chibatadas que ele sofreu, 5 quarentenas de açoites. Mas quando Paulo escreve a carta e a palavra marcas, ele utiliza aqui no grego, ele está utilizando uma palavra no grego que é estigma, que é distintivo. E a palavra que ele usa aqui para distintivo, Paulo em nenhum momento está falando do açoite, não. Mas o que Paulo está falando é da marca que era carregada pelo escravo, Todo escravo que era comprado, todo escravo que era adquirido por um preço, era pego uma espécie de ferro, e na ponta desse ferro ia a marca do seu senhor. E aquele escravo pago por bom preço era marcado com a marca do seu senhor. O que Paulo está dizendo é: eu carrego um distintivo em mim, eu carrego junto de mim uma marca, mas não é uma marca apenas de chicotes, não. Mas é uma marca que quando as pessoas olham, elas dizem: eu sei, aquele homem, aquela mulher, ele tem um dono. Eu sei quem é o dono daquele homem, eu sei quem é o dono daquela mulher, eu sei quem conduz a vida daquele homem, eu sei quem conduz a vida daquela mulher. E a grande questão é que o mundo precisa ver em você as marcas de Cristo. Será que hoje eles olharem para você, eles irão dizer de quem ele é dono? Será que a cruz ainda continua tendo efeito na tua vida? Será que o Evangelho ainda te faz chorar? Será que o Evangelho ainda confronta você? Olhe para cá. O Evangelho feriu a minha alma. O Evangelho, como uma espada, como a Bíblia diz, o Evangelho feriu a minha alma. E quando o Evangelho fere a alma do homem, o eu cai por terra. Quando o Evangelho fere a alma do homem e da mulher, a hipocrisia cai por terra, o orgulho cai por terra, a mentira cai por terra. Pastor, mas esta ferida que o Evangelho abre, para que é? É para nos tornar sadios. É uma ferida santa. E quando ele abre esta ferida, aleluia, o que era para ser a dor, na verdade a gente vê que se tornou em cura, oh glória. É o poder transformador do Evangelho. É o toque do médico da alma, que quando o Evangelho vem, a cruz vem, ela abre uma ferida tão grande dentro de nós. Mas quando a graça se revela, aleluia, ela vem e tapa a ferida que a cruz fez. E nós podemos se sentir abraçados, justificados em Cristo, entendendo que não há método humano, não há nada humano que nós possamos fazer com o propósito de tentar alterar a nossa salvação, porque é obra exclusiva do Evangelho transformador, da graça de Cristo. Esse Evangelho que hoje nós nos reunimos aqui,
e o sangue vertido, aleluia. O corpo rasgado na cruz do Calvário. Hoje diga para o Senhor: Senhor, o meu eu, o meu ego, a partir de hoje ele fica aqui, e o Espírito Santo de Deus vai conduzir a minha vida, e conduzindo a minha vida eu serei vitorioso sobre a carne, e sendo vitorioso sobre a carne, eu quero carregar a marca de Cristo sobre esta cidade, a luz de Cristo, aleluia, resplandecendo no meio desta cidade, no meio deste povo, e vendo o evangelho transformador alcançando a minha vida, a vida dos meus familiares, daqueles que estão aí fora. O evangelho continua tendo o mesmo efeito. O evangelho salva a tua casa, o evangelho te alcança, o evangelho alcança, oh glória. Com a permissão do pastor, se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você, pastor Júnior, mas eu fraquejei, eu errei, eu falhei. A graça te alcança nessa noite. Só que faça um propósito com Ele e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero viver esse evangelho transformador. A partir de hoje, Senhor, eu quero que a tua graça, Senhor, me alcance dessa forma, como talvez ainda nunca alcançou. Talvez como eu ainda nunca permiti, porque o efeito da graça sempre será o mesmo. Ela tem poder para te alcançar e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Mas diga: Senhor, a partir de hoje, no teu nome, eu quero fazer um propósito contigo, de te servir e permitir com que a minha vida seja conduzida por ti, e através da tua graça, Senhor, oh glória, seguir, Senhor, até o céu de glória, nesta esperança de que um dia o Senhor virá nos buscar e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos querem? Levante a sua mão. É uma noite de você fazer um propósito com Deus. Se por acaso você falhou, você errou, diga: Senhor, me alcança com a tua graça, me alcança com o evangelho transformador, esse evangelho da cruz, que me libertou, que me transformou, que pode, Senhor, alcançar o homem mais vil, mais pecador. E isso nessa noite, querido, faça um propósito com Ele. Enquanto você está com os teus olhos fechados, alguém nesta noite que deseja aceitar a Jesus como Salvador. Tem no nosso meio alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que isso significa, pastor Júnior? É permitir com que esta graça de Cristo abrace a tua alma. Quando a tua carne treme, você está aí no teu banco e dá vontade de chorar, é o Espírito Santo de Deus que está aí tocando no teu coração. Mas em contrapartida, eu já falei aqui, ao espírito humano, a carne, há uma contrariedade que diz: não vai lá. Mas no nome de Jesus agora, toda potestade e resistência cai por terra. O Senhor quer fazer coisa nova na tua vida, o Senhor quer realizar uma obra na tua vida, e através de ti. Mas é hoje. Permita que o evangelho da graça te alcance, permita que ele fira a tua alma. Mas ele quer curar com a graça, ele quer curar com a graça nessa noite, oh glória. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Levante uma da sua mão aos céus. Eu quero orar por você. Tem alguém? Nós vamos orar. Nós já vamos orar nesse momento. Tem alguém que deseja fazer um propósito com Deus agora? Feche os teus olhos agora. Eleve uma das mãos ao teu coração, e depois nós vamos adorar, depois nós vamos louvar, mas com os teus olhos fechados. Diga: Senhor, me alcança nessa noite. Senhor, fere o meu coração com esta cruz, fere o meu coração com a tua palavra, fere a minha alma com o evangelho genuíno e transformador. Senhor, eu busquei em tantos lugares, eu busquei em tantos métodos, eu busquei em tantas formas, mas o Senhor, aleluia, embora Ele não te prometa medalhas, embora Ele não te prometa reconhecimento, mas Ele te promete uma marca, a marca de Cristo. Você tem um dono, e o teu dono é Jesus. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Então diga hoje: evangelho de Cristo, marca a minha vida, marca a minha alma, porque a marca agora não é mais fora, mas
mas é no coração, é na alma marcada pelo poder transformador do Evangelho. Pai, no nome de Jesus agora, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite maravilhosa, onde nos reunimos para celebrar, Senhor, trazer em memória o teu pão, Senhor, o teu corpo, o teu sacrifício, Senhor, o sangue, o vinho, Senhor, o cálice que representa o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Agora, no nome de Jesus, sabendo do efeito transformador do Evangelho, Senhor, nos fere nessa noite com a tua palavra, nos fere, Senhor, mas para nos curar, para nos transformar e fazer de nós homens sãos na fé, assim como tu fez com o povo de Israel, através do profeta Oséias. O Senhor nos feriu, mas o Senhor nos sarará, o Senhor irá nos curar. Senhor, se por um acaso, em algum momento, os teus filhos têm errado, têm pecado, têm falhado, Senhor, vem com a tua graça, agora no nome de Jesus, o eu cai por terra, e Cristo Jesus vai reinar a partir de hoje, nesse coração, para a glória do teu nome agora. Ministra o perdão, ministra a misericórdia, e dá um banho, Senhor Jesus, sobre o teu filho que clama com graça e com